Se alguém chegasse em mim 6 semanas atrás e me falasse que a SKT e o time composto pelos atuais campeões mundiais teriam chances reais de ficar de fora dos playoffs da LCK, eu provavelmente ia dar uma risada muito alta. Mas 6 semanas depois a gente está aqui e vendo que isso pode acontecer. Eu sou o 56 e hoje eu quero fazer uma análise da tabela da LCK, todos os times de 0 a 10 e falar dessa polêmica que pode acontecer nesse split. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes: a parte baixa da tabela, o meio da tabela e o topo da tabela. Eu vou ser o mais rápido possível na parte baixa e na parte de cima, para eu poder aprofundar e falar muito do meio, que é onde o bicho está realmente pegando. Vamos começar falando da parte de baixo da tabela. Em último lugar, o pior time da LCK até o momento é a Kong do Monster. E o que dizer sobre isso? Basicamente nada, é o que todo mundo estava esperando. Apesar do hype que o pessoal estava criando, um pequeno hype, porque eles fizeram um circuito desafiante muito bom no ano passado, foram os primeiros na série de qualificação com uma campanha muito sólida, mas eles voltaram a ser a velha Kong que todo mundo estava esperando. Um time perdido, um time que não se acha, um time que é simplesmente dominado muito fácil. Esse split para eles vão ter que jogar a série de promoção, fica basicamente impossível eles reverterem a situação. Então o que eles têm que ficar de olho é se manter na liga, não rebaixar, porque eles já foram rebaixados acho que 2 vezes no passado, essa ia ser a terceira. E eu sinto que dessa vez eles estão jogando um pouquinho melhor do que eles jogaram no passado. Então eles não podem cair de novo, eles têm que ficar para não jogar fora todo esse trabalho que eles tiveram até então. Acima da Kongdu a gente tem uma parte tripla entre a MVP, o Jin Greens e a BBQ Olivers. Vamos falar um pouco de cada um desses times. A BBQ é um time que eu tô muito animado pra ver, porque é um time coreano que contratou 2 jogadores coreanos que estavam jogando na Europa, o Tricky e o Ignar, então eu queria muito ver como seriam esses caras voltando pra Coreia e foi decepcionante na minha opinião. Eles não se adaptaram muito bem, principalmente o Ignar, ele era um cara que era fantástico na Europa, um playmaker fenomenal, todo mundo lembra dele no Mundial batendo na SKT. E ele não tá conseguindo ter o mesmo desempenho na Coreia. O meta, ele não conseguiu se adaptar muito bem ao meta. Mas esses 3 times estão empatados, eu acho que a BBQ é o time que mais está perto de chegar em algum lugar. Então, quem sabe com mais algum tempo eles façam o que todo mundo estava esperando. Depois a gente tem a Jin, que acho que é a grande decepção desse split LCK. Eles tiveram um início de 2017 muito ruim, mas tiveram um segundo split muito melhor do que o primeiro. Algumas trocas de jogadores, fizeram algumas séries bastante sólidas, e eles tiveram essa transição de ano, fazendo algumas substituições que muita gente aprovou, inclusive eu. Voltaram com um time um pouco mais forte, tiveram as primeiras semanas bem favoráveis, mas depois eles desandaram e estão aqui em último lugar. Quer dizer, em penúltimo lugar. Então, torcer pra eles entregarem o que todo mundo estava esperando, porque eles realmente foram a grande decepção. Todo mundo esperava esse time pelo menos brigando ali pela, não uma classificação, mas um pouco acima do penúltimo lugar. E eles não entregaram isso. E por último a gente tem a MVP, que é um time, a minha organização bastante estranha, eu acho. Porque eles têm esse line-up deles há muito tempo, desde 2016, esse é o terceiro ano seguido com o mesmo line-up, e esse foi um line-up que nunca entregou nada de muito espetacular, tirando uma classificação bizarra para os playoffs no ano passado que ninguém entendeu muito bem, mas no ano depois, no split seguinte eles voltaram a ter uma campanha horrível. Eles chegaram a fazer uma pequena troca no line-up, contratando um AD Carry reserva que está jogando alguns jogos, muito bem inclusive, ele marcou um pentakill no último jogo. Mas a MVP é uma organização estranha. O que aconteceu é que os jogadores não são jogadores variáveis, eles têm um meta deles, eles jogam do mesmo jeito e todo mundo está acostumado ao estilo deles jogar. Eles realmente precisam de uma mudança no hit, um sangue novo nesse time para fazer alguma coisa. Mas então, a Kongdu basicamente está não rebaixada, mas vai ter que jogar a série de promoção. E um desses 3 de cima provavelmente vai com ela. Então eu acho que vai ser MVP, na minha opinião. Eles são o time que tem a tabela mais difícil daqui pra frente e que tá mostrando o pior estilo de jogo. Eu acho que a BBQ e a Jin conseguem se safar dessa vez. Agora vamos falar do meio da tabela, que é onde o negócio fica realmente feio. Mas antes eu quero falar uma coisa sobre o sistema de playoffs da LCK. Os playoffs da LCK funcionam com o sistema de escalada, igual vai ser com o CBLOL esse ano.
Ou seja, quando acabar a temporada regular, o quarto e o quinto lugar vão jogar uma série de desempate e daí pra frente o vencedor dessa série vai jogar contra o terceiro e o vencedor contra o segundo até o vencedor jogar contra o primeiro na grande final. É assim que vai funcionar. Ou seja, apenas 5 times, os 5 primeiros vão se classificar para os playoffs. A gente tem 3 times muito bem estabelecidos nos primeiros lugares, que é a Kingzone, a KT Roaster e a Africa. E 3 times que estão atrás, que é a Rocks Tigers, a KSV e a SKT. Ou seja, um desses 3 times, Rocks Tigers, KSV e SKT, provavelmente vai ficar de fora dos playoffs. E vai ser muito bizarro se a KSV ou a SKT ficarem, porque a SKT é a grande SKT e a KSV as atuais campeões mundiais. Todo mundo esperava que a Rocks fosse ficar de fora, mas a Rocks tá realmente mostrando que eles não vieram esse ano para largar esse osso, eles querem fazer uma campanha de playoffs, querem voltar aos playoffs, a organização teve um passado muito grande e caiu em desgraça no ano passado. Mas vamos falar um pouco de cada um desses times. Em primeiro lugar, a Rocks Tigers. Todo mundo conhece a Rocks, é uma organização que teve 2 anos incríveis em 2015 e 2016, sendo vice-campeão mundial, fazendo aquela série fantástica contra a SKT em 2016, com Prey, Gorilla, Peanut, aquele time fantástico. Mas eles perderam todos os jogadores em 2017. Enquanto todo mundo estava esperando que eles fossem investir muito dinheiro e montar um outro time com um monte de estrela, não. Eles pegaram um time já pronto. Esse time que está jogando pela Rocks hoje é um antigo time da Africa Freaks. Quer dizer, não exatamente os mesmos jogadores, mas quase todos. Então eles manteram o mesmo line-up, trouxeram para eles, para cuidar desses jogadores. E esperaram o resultado. Eles tiveram um 2017 bem fraco, bem esperado comparado ao passado da organização. Mas esse ano, finalmente, os jogadores estão se mostrando, estão se pagando. O Lindoran está tendo evolução fantástica, no caso, a top lane está entre os melhores top lanes da liga. E o Lava, que é um jogador que era reserva da SKT, veio para a Rocks no final do ano passado, está se tornando a sensação do ano. Tanto que esse cara evoluiu, ele está batendo de frente com o Faker, com o BBG, tudo mais. Esse time da Rocks é a grande surpresa desse ano, juntamente com a Africa Freaks. Eu acho que a Africa Freaks é um pouco mais surpresa, mas o time da Rocks também surpreendeu muito. E quem sabe eles conseguem fazer esse playoff, tirando uma vaga de um dos campeões de baixo. Depois da Rocks Tiger, a gente tem a KSV. E o que fala da KSV? A KSV continua basicamente sendo o mesmo time que eles eram quando eles foram campeões mundiais. Algum problema nisso? Sim, porque eles são um time previsível. Todo mundo sabe o estilo de jogo deles. Eles querem segurar o jogo, levar pro late game e lutar, que é nas lutas que eles realmente são muito fortes. Eles não têm uma rotação muito boa no começo do jogo. Eles não têm jogadores que fazem lanes fortes, ou seja, ganhar lanes, doublear e tudo mais. Então o estilo de jogo deles é bem óbvio. Eles ganharam o Mundial com isso, todos os sucessos que eles encontraram com isso. Eles não estão conseguindo fazer nada que não seja isso até então. E o Crawl tá tendo um split bastante ruim, tá tendo muitos problemas e tá sendo uma das grandes peças que tá trazendo o desempenho abaixo do esperado para esse time. E por último, mas não menos importante, com certeza não menos importante, a gente tem a SKT. A SKT teve um início de split horrível, perdendo 5 séries seguidas, mas depois eles recuperaram muito bem. E estão entre os melhores atualmente, quer dizer, em desempenho, né? Mas eles ainda estão mostrando alguns problemas, principalmente porque eles estão dependendo muito do jungle reserva deles, quer dizer, o jungle titular deles, que é o Blossom, que é um calouro. E apesar de ele ter alguns jogos fantásticos, ele realmente tem muitos jogos que ele não consegue fazer nada. A última série que a SKT perdeu para a Africa Freaks, ele não conseguiu, ele foi totalmente branco na série. Então esse time da SKT realmente tem chance de ficar de fora desses playoffs, igual o KSV. E qual que é a minha opinião? Eu acho que a Rocks passa, eles vão surpreender todo mundo, eles vão pegar essa vaga. Eu acho que a SKT também passa, e quem vai ficar para trás vai ser a KSV. Eles não estão convencendo, as últimas 3 semanas dessa organização foi horrível, e eu acho que, infelizmente, os atuais campeões mundiais vão ficar de fora dos playoffs da LCK. Mas eles podem surpreender e deixar a SKT de fora, quem sabe? Não seria uma coisa pior a SKT ficar de fora. Mas eu realmente acho que a Rocks vai conseguir pegar essa vaga. A Rocks tem uma tabela não fácil, mas uma tabela mediana, diferente da SKT que tem um resto de... Uma tabela não, perdão, calendário. Diferente da SKT que tem um calendário horrível. A próxima semana da SKT vão ser 2 jogos dificílimos, então, inclusive uma Telecom War. Então, eu acho que a Rocks passa e a KSV fica. E por último, vamos falar do topo da tabela, os 3 times mais fortes da LCK nesse momento. Vamos falar primeiro da Africa Freaks, e eu não quero me estender em relação à Africa, porque eu já gravei um vídeo exclusivo da Africa falando
detalhe por detalhe desse time, todos os jogadores, histórico da organização. Se você quiser dar uma olhada, tem um link aí na descrição. Mas um resumo rápido eu espero que a África faça uma campanha de playoff decente, não entrar lá e perder todos os jogos sem ganhar nenhum, igual eles fizeram no passado. Mesmo que eles não ganhem o LCK, mesmo que eles não se classifiquem para o Mundial esse ano, eu quero muito que eles só façam uma campanha de playoff decente, porque eles são uma organização muito forte, eles têm grandes nomes e eles realmente precisam mostrar esse poder, fazer uma série decente, diferente do ano passado, que apesar de eles terem classificado para os playoffs, eles não fizeram basicamente nada. Depois da África, a gente tem a KT Roaster, e a KT Roaster é uma organização bastante delicada, porque no ano passado eles eram um time de hype, estavam tendo uma campanha muito boa, muito sólida, até que eles não se classificaram para o Mundial. Algo que ninguém estava esperando, todo mundo esperava que eles fossem conseguir a classificação para o Mundial. Eles tiveram uma campanha melhor do que a Samsung o ano passado inteiro, mas eles não conseguiram ganhar a Samsung na classificatória regional e acabou que aconteceu. A Samsung foi campeã mundial e eles não foram para lá. Então esse time agora tá basicamente, e aí? Eles vão se provar ou não? Eles vão ser um time que veio para lutar pelo título ou não? Porque ficar nesse lenga-lenga de classifica pros playoffs, mas não chega em lugar nenhum, eles estão com chances reais de ficar de fora do Mundial mais uma vez. Então esse time realmente precisa se provar. Eles vieram sempre, essa organização sempre tá aí para lutar pelo título, mas eles estão um pouco longe de conseguir isso. Eles estão tendo bastante problemas, principalmente com o Paul. O Paul tá se mostrando um jogador bem abaixo do esperado, ele tá ficando atrás de todos os outros mid laners dos times que estão aí pra cima, atrás do mid lane da Rox, atrás do mid lane da QSV. Então eles realmente precisam fazer alguma coisa, porque eles são um time muito forte, mas os defeitos que eles têm estão ficando muito claros e eles... Do jeito que eles estão jogando hoje, eles não ganham a LCK, sinceramente. Eles precisam corrigir os defeitos que eles têm e fazer uma campanha forte, porque... Esse time não foi um time criado pra só ficar entre os melhores. Esse time foi criado pra ser o melhor. E eles não estão sendo. E acima da KT, a Kingzone e Dragon X, o time que tá muito feliz com a campanha que eles têm. Eles conseguiram se estabelecer. Se você não sabe, o lineup da Kingzone e Dragon X é basicamente o mesmo lineup da Lonzo Gaming, que foi o time que foi campeão da LCK no split passado. E eles voltaram como favoritos. E eles estão sendo os favoritos ainda. Uma campanha fantástica, eles tiveram uma sequência de 7 séries seguidas, com 14 vitórias, sem perder um jogo no meio do split. Eles são hoje os grandes favoritos a ganhar esse split LCK, são um time fantástico, eles estão basicamente imbatíveis. A contratação do Penalty encaixou igual uma luva pra esse lineup. O Kanta continua sendo um jogador fantástico, então a Kingzone Dragon Eggs é hoje a grande favorita. Se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria neles para ganhar esse split. Então galera, é basicamente isso o vídeo de hoje. A tabela da LCK tá realmente surpreendendo muito, porque todo mundo esperava que os 5 times mais fortes do ano passado iam continuar sendo os mais fortes. A Kingzone Dragon Eggs, a KT, a África, a QSV e a KT e a SKT. Mas a Rox chegou aí, mostrou que vieram para brigar pela parte de cima e eles podem desbancar um dos grandes times, uma das grandes organizações, podem desbancar os atuais campeões mundiais, por exemplo. Então vai ser muito interessante ver como vai ficar essa tabela. As próximas 3 semanas da LCK vão pegar fogo. Na semana que vem a gente tem 2 jogos, quer dizer, na semana que vem não, nessa semana a gente tem 2 jogos fantásticos, SKT contra Kingzone Dragon Eggs e SKT contra KT Roaster. Então é um campeonato muito bom, tá muito divertido acompanhar, faz um esforço, acorda cedo, vê isso, porque tá realmente, esse split tá sendo um dos melhores splits de LCK que eu já acompanhei pessoalmente. Mas chega de falar da LCK, muito obrigado pelo apoio do vídeo, se você viu até aqui, você pode deixar o seu like, eu quero muito que você deixe seu comentário deixando sua opinião, principalmente sobre o canal. Eu tô começando agora, então eu quero muito que você fale o que eu posso melhorar, o que você acha que deve melhorar. Você pode recomendar esse vídeo para um amigo que você acha que vai gostar. E muito obrigado de novo e fiquem sempre sus.